Bem-vindos ao quinto vídeo, onde vou abordar o passivo com alguma profundidade e o capital próprio. Tal como acontece no ativo, o passivo divide-se entre não corrente e corrente. Já toquei naquilo em que consistem as rúbricas provisões e os passivos de locação noutro vídeo, por isso vou-me focar mais nas que têm maior peso, que obviamente são as dos financiamentos obtidos e a dos fornecedores. De uma forma superficial, explicarei também as três rúbricas de outros. Vamos começar então por desdobrar os financiamentos obtidos. Esta rúbrica tem tudo aquilo que seria de esperar de uma SAD de um clube de futebol em termos de dívida, com exceção do descoberto bancário, que irei detalhar mais à frente. Antes disso, segue-se uma imagem com mais pormenores sobre cada um dos tipos de dívida apresentados. Em relação às taxas de juro, a SAD deixou de as especificar. A última vez que o fez foi no relatório 2017-2018 e foram essas as que coloquei. É possível que não estejam longe das praticadas atualmente, mas servem apenas como indicativo, daí as interrogações. A única certeza é a taxa do empréstimo obrigacionista, que é pública. Chamo a atenção para um empréstimo bancário que na altura tinha como data de maturidade de junho de 2022. Eram um pouco mais de 17 milhões que, tudo tendo corrido bem, foram pagos e tiraram esse fardo ao clube. Mas em termos de liquidez, devem ter exigido uma ginástica financeira considerável. Por aqui, também se percebe que o BCP e o novo banco estão longe de ter abandonado o futebol, embora a tendência seja essa. Indo ao descoberto bancário, deixo uma definição para quem possa não conhecer o conceito. É quase chocante o valor que se encontrava inscrito na época de 2013-2014, que foi o valor máximo atingido até começar a ser reduzido fortemente no âmbito da reestruturação financeira de 2014. Ainda assim, não deixa de aparentar ser um valor demasiado elevado e problemático para um perfil de dívida saudável. Passemos para os outros passivos não correntes. Os fornecedores não correntes respondem por metade destas obrigações e representam os clubes aos quais o Sporting comprou jogadores e registram a respectiva dívida. Em destaque está a dívida à SAD do Porto. No vídeo sobre o ativo, fiz referência a este negócio. Na conta de clientes não está rubricada a dívida do Porto para com a SAD do Sporting, mas como aqui se demonstra, está rubricada a dívida que a SAD do Sporting tem para com o Porto, o que é estranho para mim. Seguem-se os fornecedores correntes. Assumindo que todos os pagamentos foram efetuados, o valor dos mesmos também deve ter obrigado a uma gestão rigorosa da tesouraria, principalmente se atendermos a que a SAD tinha como clientes correntes, ou seja, dinheiro a receber até ao final deste exercício financeiro, pouco mais de 12 milhões. A parte boa é que, feitos estes pagamentos, a SAD liberta-se de uma série de montantes em dívida muito relevantes. Se retirarmos os 10 milhões, que vou dizer assim, de forma fictícia, deve ao Porto, as obrigações perante outros clubes tornam-se muito reduzidas. Isto ignorando as compras feitas com expressão apenas no segundo semestre. Como vimos nos fornecedores não correntes, o Sporting expõe os montantes a pagar a empresas ou empresários. O mesmo acontece nos correntes e já vão perceber o porquê de eu os ter separado. Esta é a lista completa das agências ou agentes aos quais o Sporting prometeu valores pelas intermediações nos negócios com os jogadores ou treinadores. Vou reduzir o quadro para valores acima de 500 mil euros. As duas primeiras agências valem 43% do total. Selecionei os jogadores de negócios mais recentes, mas parece-me claro que o valor inclui mais que um jogador. Quando disse que por vezes não deve ser fácil gerir pagamentos quando não há recebimentos, isso torna-se evidente quando olhamos para este quadro.
Há dívidas muito antigas que vão passando de exercício financeiro para exercício financeiro porque parece-me normal e talvez até justo que se privilegiem pagamentos a clubes em detrimento dos intermediários, o que leva a que por vezes haja problemas com empresários por valores baixíssimos. Os outros credores são constituídos na maioria por passivos em favor de entidades do grupo Sporting, que não sei bem que tipo de dívidas se tratam. Já com um peso inferior, mas com algum interesse, temos a associação em participação. Esta subrúbrica é agora apenas representada pela Quality Football Ireland. Esta empresa é uma sobrevivente da altura em que era permitido aos clubes partilhar passes de jogadores com fundos de investimento e, se entretanto não mudou de dono, pertence ao empresário Jorge Mendes. Como dá nota este excerto de uma notícia de 2014, o empresário praticamente dominava o mercado das transferências em Portugal. A relação deste fundo com o Sporting nasceu na época de 2009-2010, com a compra de percentagens dos passes de 3 jogadores, e chegou a ter percentagens de passes de muitos mais. Não foi o único fundo a negociar com o Sporting com este propósito, já que 2 anos depois foi constituído o Sporting Portugal Fund, e nas épocas seguintes o clube tinha praticamente todos os passes retalhados e distribuídos por fundos. Com a proibição da FIFA da partilha de passes em 2015 e também por uma mudança na gestão dos passes dos jogadores por parte da direção do Sporting, todos devem estar lembrados do caso da Doyen, esta associação em participação foi perdendo protagonismo. O problema aqui é que não é detalhada a origem desta dívida. O ponto positivo é que tem vindo a diminuir e, sendo paga, e tudo indica que foi porque é uma dívida corrente, é outro empecilho do qual o Sporting se vê livre. A última rúbrica do passivo é a dos outros passivos correntes. Esta registra os acréscimos de gastos e os rendimentos a reconhecer. Os primeiros têm como objetivo reconhecer gastos que terão lugar até ao final do exercício. Por exemplo, se os prémios forem pagos em janeiro, dita a contabilidade que esse gasto tem de ser dado a conhecer no momento em que o que originou esses prémios aconteceu. Já os segundos expressam um rendimento cuja contrapartida ainda não foi concedida, daí ser um passivo. Temos o exemplo do Nuno Mendes. O Sporting só registou metade do pagamento total de 7 milhões pelo empréstimo do jogador ao PSG, mas tem ainda por rubricar 3,5 milhões até ao final do exercício, porque foi isso que foi contratualizado entre os dois clubes. Acontece é que falta que o Sporting cumpra a sua parte, que é manter o jogador emprestado no clube francês até ao final do acordado. Depois de analisados o ativo e o passivo, temos o capital próprio, que é a diferença entre ambos. A situação é de falência técnica, mas nunca é demais relembrar que há ativos subvalorizados no balanço dos clubes, e isso torna a situação menos alarmante. Os VMOCs merecem uma atenção especial pela importância que têm, que provavelmente vai resultar num vídeo apenas dedicado ao tema. Este vídeo fica por aqui. Não se esqueçam de subscrever o canal se este tipo de conteúdo vos interessa e até para a semana.